o que é uma história assustadora de sua infância. Como adolescente, eu podia pegar um ônibus a alguns quarteirões de casa que me levaria até a estação local. 2 cibercafés estavam lá. Grandes lembranças jogando LAN com amigos e outros. Na época do Natal eu quero ir ao Netcafé no dia do boxe. Pato sortudo. Eu recebi um telefone para o Natal. Um Nokia 5110. Tive que carregá-lo por horas antes de usar. Fiz isso. Usei o alarme para que eu pudesse acordar a tempo para a viagem de ônibus até os cafés da rede. Acordei. Sem alarme. O alarme está ajustado. Mas eu tinha ajustado a hora errada de 1 p.m. no telefone. Tudo bem. Estou apenas 1 hora atrasado e temos o dia todo. Ande até a rodovia para pegar meu ônibus. O tráfego estava com problemas, o que parecia estranho. Então notei que havia um fechamento de estrada e tive que pegar o ônibus na estrada. Ok. Feito isso, peguei o ônibus. O ônibus passava pela parada onde eu deveria estar esperando. O ponto de ônibus tinha sido destruído, aplainado. Eu perguntei ao motorista do ônibus o que estava acontecendo. Há cerca de 1h30 um carro passou direto pelo ponto de ônibus. Matei um cara que estava esperando lá. Se eu tivesse ajustado o relógio corretamente no meu telefone, eu teria chegado na hora certa naquele ponto, naquela parada de ônibus. Ao invés disso, eu me diverti no café da rede. Realmente não percebi como funcionava até que revi o dia mais tarde. Estou mais assustado com isso hoje em dia do que quando aconteceu. Eu tinha cerca de 12 anos. Wellington, na Nova Zelândia, onde cresci, é muito montanhoso. Por isso, muitas vezes se construíam ruas em vales, etc. O quintal de nossa casa ficava no sopé de um banco íngreme que tinha cerca de 1 história ou assim tão alta, com mais casas lá em cima. Um dia, vi um pássaro morto em nosso quintal. Caminhei e vi que alguém tinha empurrado cuidadosa e metodicamente, talvez sem pregos, para dentro da coisa, em um arranjo quadrado de grade de almofadas de alfinetes bem embalado. Lembro-me vividamente de como havia pouco espaço entre eles e como a carne ali dentro era como um pátio. Eu estava super assustado e olhei para cima, porque de onde mais poderia ter vindo? E lá no topo do penhasco, iluminado pelo céu nublado e em silhueta, estava um garotinho parado silenciosamente olhando para mim. A coisa mais arrepiante que eu já vi. Uma noite acordei para gritar e bater e entrei na sala de estar para ver meu pai brigando com um completo estranho. Ela o pegou e o jogou pelas escadas abaixo em nosso porão inacabado e trancou a porta, já que essa era a única maneira de entrar ou sair dali, e chamou a polícia. Gui pensou que ninguém estava em casa e decidiu tentar arrombar o lugar e caminhou pela esquina e esbarrou diretamente no meu pai no escuro, que estava meio adormecido no caminho para o banheiro. Quando eu tinha cerca de 7 anos, eu estava visitando a casa dos meus avós com meus 2 primos. A casa é muito isolada, na periferia de uma cidade ruralismo. Minha mãe, minha avó e minha tia estavam ocupadas lá embaixo, na limpeza de primavera de um quarto dos fundos. Nós 3 meninas estávamos lá em cima brincando. Fazendo uma pausa para o almoço, minha tia nos chamou da cozinha do andar de cima. Entramos na cozinha e ela nos perguntou se tínhamos estado em sua bolsa para brincar com sua carteira. Dissemos não e ela achou que lhe faltava algum dinheiro. Cerca de $20. Eu e uma prima nos oferecemos para procurar o dinheiro em seu carro caso ela caísse. Fomos até o carro. Olhamos ao redor e não encontramos nada. Minha prima acidentalmente bateu a porta e ela me disse: "SH, não diga à mãe. Ela odeia quando eu bato a porta." Eu concordei e voltamos lá para cima. Minutos passaram e todos nós começamos a fazer sanduíches. Minha mãe olhou pela janela e disse: "Meninas, vocês deixaram a porta do carro aberta." Corremos para a janela e congelamos por um segundo. Asseguramos-lhes que não deixamos nenhuma porta de carro aberta e confessamos ter realmente batido a porta que estava aberta. Neste ponto, as coisas meio que começaram a ficar assustadoras. Primeiro a carteira, agora a porta do carro. Depois de observar o carro por um tempo, não vimos ninguém e minha mãe disse corajosamente que fecharia a porta para que as luzes internas não descarregassem a bateria. Carro velho. Quando ela foi lá fora e fechou a porta do carro, a linha fixa da casa tocou. Minha avó respondeu e o rosto dela ficou completamente branco. Ela começou a gritar para a mãe entrar na casa e trancar a porta agora. Todos nós subimos e nos afundamos no canto do quarto enquanto minha avó ligava para o 911. Minha mãe relatou ter sentido alguém olhando para ela quando ela estava fechando a porta do carro. Ela também pensou ter visto uma sombra dentro de nossa van Astro. Janelas escurecidas. Alguém desconhecido de minha avó ao telefone disse: "Eu sei que você está lá dentro", e desligou. Neste ponto,
Estamos todos assustados e chorando esperando 30 a 45 minutos para que a polícia apareça. E finalmente, vemos um policial na entrada e todos nós corremos para fora. Ele começa a fazer um relatório do que acontece com o dinheiro, a porta do carro e o telefonema. Como ela está escrevendo tudo, eu grito para minha mãe que a fumaça vindo do alto da casa, de trás. Minha avó se passa pensando que o deixou uma panela de feijão no fogão e talvez a cozinha tenha pegado fogo. O policial olha para cima e vê a fumaça. Chama os bombeiros e corre dentro da casa instruindo a todos a ficarem do lado de fora. Momentos depois, ele volta para fora e fica completamente desnorteado. Nada está pegando fogo e a fumaça do lado de fora desapareceu. O corpo de bombeiros e a polícia de apoio chegam. Eles revistam a casa e os terrenos próximos. Nada. Até hoje, não sabemos o que aconteceu, quem era a pessoa, para onde foi o dinheiro, como eles sabiam o número de telefone da minha avó e o que causou a fumaça. A única especulação que fizemos foi que a ligação telefônica provavelmente foi feita de dentro de nossa van, pois tínhamos um telefone celular, antes dos telefones celulares serem populares. Eu estava aterrorizado quando era criança e ainda tremia quando pensava nisso. Quando eu tinha uns 10 anos e meu irmão tinha 13, estávamos caminhando para casa ao entardecer e uma van branca parou e um homem disse que nossa mãe havia mandado para nós dar uma carona para casa. Eu, sendo completamente ingênuo e inocente, fiquei com o olhar fixo e meu irmão logo atrás de mim no último segundo estava desconfiado e me disse para correr com ele. Então nós fugimos. Anos mais tarde nunca esqueci disso e quanto mais velho fico, mais isso me assusta. Mas principalmente fico furioso por não termos conseguido uma placa de carro e chamar a polícia porque quem sabe o que mais aquele cara fez depois. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos eu disse uma palavra de maldição uma vez na frente do meu meio-irmão numa festa na casa de meus pais e ele me colocou na secadora e ameaçou ligá-la e disse que não me deixaria sair até que eu pedisse desculpas. Não sei se é assustador, mas um pouco bizarro. Eu estava em uma ponte sobre um pequeno lago com um bando de amigos quando eu tinha uns 9 anos. Um garoto mais velho veio atrás de mim e me pegou e me jogou no parapeito do lago, talvez uns 10 a 15 pés abaixo. Nadei até a borda e o cara veio até mim e disse: desculpe, eu pensei que você fosse outra pessoa. Quando eu tinha cerca de 11, 12 anos, minha mãe morava em um prédio de apartamentos, e a porta do apartamento dela ficava ao lado de um corredor com escadas. Um dia, estávamos saindo para a loja e eu abri a porta e havia um homem do lado de fora de nossa porta. Ele ficou imediatamente assustado e saiu correndo pelas escadas e para fora de nosso prédio, e nunca mais o vimos novamente. Me assustei muito e ainda me pergunto muitas vezes se ela estava apenas ouvindo do lado de fora de nossa porta o quê. Quando eu tinha cerca de 9 anos de idade, estava de férias com minha mãe. O hotel deu a chave do nosso quarto. No meio da noite, algum homem aleatório, alegando que era o seu quarto. Por sorte a corrente foi puxada, mas o homem estava muito bêbado e ficou ali gritando para dentro do quarto. Levei anos até que eu voltasse a ficar em um hotel. Quando eu tinha 3 anos e meu irmão mais velho tinha 5, ela estava fazendo alguns trabalhos de casa na mesa do café na sala de estar enquanto eu corria para brincar. Ele virou seu lápis para apagar algo enquanto eu corria e eu tropecei naquele momento e caí em cima do lápis. Ela entrou no meu olho direito. Bru tirou o lápis do meu olho assim que percebeu o que aconteceu. Eu comecei a gritar, o que trouxe meus pais da sala ao lado. Eles não conseguiam tirar uma história direta de nós dois, e não havia sangue. Então seguimos em frente com nossa noite. Fomos para a cama. Na manhã seguinte, eu tinha o líquido do meu olho seco na bochecha e meu olho parecia deflacionado. Fomos ao hospital, eles encontraram a lesão e me levaram para a cirurgia para fechar a ferida no olho. Eu estou surpreendentemente bem. Minha visão daquele lado é uma droga porque tenho cicatrizes na parte de trás do globo ocular. Mas o lápis não foi mais longe. Eu uso óculos corretivos que me permitem ver bastante bem com aquele olho. Com o progresso da tecnologia de imagem, cheguei até a ver como é lesão no oftalmologista. Isso foi legal para mim, porque todos os outros olharam para minha lesão no consultório do médico durante anos quando eu era criança. Mas eu nunca pude vê-la. Há uma pequena marca de grafite na parte de trás do meu olho. Então, sim, meu olho ficou empalado em um lápis, mas agora estou bem. Eu estava andando de bicicleta pela minha cidade quando um carro cheio de pessoas começou a me seguir e depois começou a passar por mim bem perto e depois dirigir pelo quarteirão para fazer isso novamente. Depois de 2 deles, desci uma viela para evitá-los,
Mas eles me seguiram. Uma das pessoas no banco de trás rolou pela janela, apontou uma arma para mim e apertou o gatilho. Naquele momento, fiz uma linha para a casa de meu amigo descendo a calçada em uma rua de sentido único, indo em direção ao tráfego. Saltei a cerca do meu amigo e puxei minha bicicleta para dentro do gramado dele. Em seguida, irrompi pela casa dele e chamei a polícia. Agora, como adulto, pensei sobre isso e estou quase certo de que a arma era falsa ou uma arma de pelota ou algo assim. Não havia nenhum som e nenhum flash de SIM. Mas naquela época eu fiquei totalmente confuso por um ano depois disso. Eu estava aterrorizado de estar sozinho e sempre olhava por cima do ombro sempre que caminhava ou andava de bicicleta em qualquer lugar. Comecei a imaginar aquele carro onde quer que eu fosse e me assustava sempre que via que se parecia com ele. Não tenho certeza quando superei, mas demorou muito tempo. Aconteceu como há um ano, mas ainda assim, para referência, eu era um homem de 13 anos na época, e vivia em um bairro relativamente bem distante. Assim, no verão de 2020, meu pai queria que eu e meu irmão dessemos 5.000 passos todos os dias e fôssemos para fora. No dia anterior a esta história, meu irmão e eu tivemos uma pequena discussão, então decidi ir sozinho. Estou a cerca de 1/3 do caminho do quarteirão na volta 22. Quando notei este velho andando atrás de mim. Meu quarteirão é uma ferradura, com um círculo interno. Na maioria das vezes, eu e a maioria das pessoas seguimos o caminho da ferradura. Então, para testar se o cara estava ou não me seguindo intencionalmente, eu atravessei a rua e pulei o belo caminho panorâmico. Sendo engenhoso, puxei meu telefone para olhar alguns textos. Mas na realidade eu estava usando minha câmera frontal para ver se ela ainda estava me seguindo, pois virar levemente minha cabeça e usar visão periférica pode ter levantado suspeitas para ele, causando uma perseguição ou batalha assustadora. Ela ainda estava me seguindo. Duvido que fosse porque ele queria tomar o caminho curto do calor, já que era um vento agradável 0,70 Fahrenheit dia. Comecei a acelerar o ritmo, e usando meu telefone novamente, notei que o homem também tinha começado a andar significativamente mais rápido. Neste ponto eu estava realmente aterrorizado. Então caminhei rapidamente para casa em uma perseguição discreta. Corri pela entrada e fechei a porta da garagem mais rápido que pude. Quando entrei na entrada de frente para a rua para conversar com meu pai e ver se o homem passava, notei que após alguns minutos o homem definitivamente não passou, pois ela estava provavelmente cerca de 30 metros atrás de mim, e assim não teria tido tempo de passar antes de eu entrar. Não tenho certeza se algo ruim poderia ter acontecido devido ao lugar onde vivo, mas ainda é bastante assustador pensar nas possibilidades. Minha avó e eu quase morremos por causa de um vazamento de gás. Ela notou que algo estava errado. Levantou-se e imediatamente desmaiou. Eu estava na cama assistindo TV e só percebi que estava tonta quando me levantei para ajudá-la. Não consegui me sentar direito, então tive que rastejar sobre meus 4, encostado à parede. Vivíamos em um pátio com várias casas e meus pais estavam na casa ao lado da de minha avó. Então eu tive que continuar rastejando mesmo que eu mal conseguisse manter qualquer equilíbrio e eu também estava muito confuso. Consegui entrar no corredor e ir para a frente do quarto deles. Eles me viram, pareceram muito preocupados e depois eu desmaiei. Quando dei por mim, estava na cama dos meus pais, aconchegado. Felizmente, tudo estava bem entre nós dois, mas assustador e confuso. Desde que me lembro, tenho tido alucinações. Mas acho que como uma criança burra nunca percebi que era estranho. Como se eu soubesse que o que eu estava vendo não era real. Eu só pensava que era isso que as pessoas queriam dizer com seus olhos pregando uma peça em você. Acho que um dos piores foi um dos recorrentes que chamei de homem da árvore porque ele é alto e magro e ossudo, como uma árvore. Eu era criativo. Mas de qualquer forma, esta coisa parecia com as descrições reais algonquianas de um mendigo, não a coisa da cultura pop com chifres. Quero dizer, uma figura negra de 8 a 10 pés de altura mais fina do que papel com uma boca que se estica de orelha a orelha e fileiras de dentes pontiagudos e afiados. Eu simplesmente aceitei sua presença. E embora ela nunca tenha tentado me machucar, ela com certeza me deixou desconfortável. Ele ficava no canto e me via deitado na cama. Uma vez ela pegou meu pé debaixo do cobertor e começou a acariciá-lo fazendo um horrível contato visual. Apesar de ter a pele puxada sobre as divisórias onde seus olhos deveriam estar, e por cima de tudo sendo assustador. Contei a meu amigo sobre isso e todos disseram que deve ser um demônio, mas eu sempre fui cético e por isso, sendo burro, a explicação mais provável era que eu tinha uma paralisia do sono realmente estranha.
onde eu simplesmente não ficava paralisado. Eu tinha cerca de 10 anos. Voltei da escola para casa e imediatamente tirei meus sapatos e minha mochila e comecei a jogar videogames. Na casa em que cresci, o quarto de meus pais estava bem acima da sala de estar. Então, quando ouvi 4 passos distintos de pé acima de mim, não pensei nada sobre isso porque eu estava tão acostumado a ouvir meus pais andando por aí. Então me lembrei que estava em casa sozinho. Meus olhos ficaram largos. Eu congelei e me perguntei o que deveria fazer. Decidi ir até a cozinha e pegar a maior faca que consegui encontrar e ir até lá. Subi cautelosamente até o quarto, banheiro e armário de meus pais e não havia nada lá. Minha irmã e minha mãe tivemos algumas experiências bastante estranhas nesta casa. Figuras escuras e a sensação de estar sendo vigiada era normal. Minha mãe até viu uma figura escura de pé em cima dela e a observando enquanto dormia. Mas essa foi a minha experiência mais assustadora. A educação católica aqui. Havia um padre que ensinava em nossa escola e era óbvio que ele odiava meninas. Sempre foi muito desagradável para nós e eu detestava. Em anos posteriores, surgiu que ele tinha abusado dos meninos da escola. Eu chorava e chorava quando aprendia isso. Sempre achávamos que os meninos tinham sorte porque ele era legal com eles. Partiu meu coração pensar em alguns dos adoráveis jovens rapazes que ele arruinou e em como nós garotas estávamos perto de uma fuga. Agora estou na casa dos 60 anos e nunca consegui me livrar disso. 3 anos e meio de idade. Brincando num triciclo perto de nossa casa. Vivíamos no meio de uma fileira de casas da cidade com um pouco de distância até onde eu estava desde o estacionamento. 2 homens muito obesos saíram de uma van branca caminhando na minha direção perguntando se eu queria ir a uma escola dominical. Eles corriam com toneladas de brinquedos e outras crianças. Confuso e tentando imaginar o que eles estavam descrevendo, eu fiquei meio confuso no lugar, pois eles continuaram a caminhar muito propositalmente em minha direção. Minha irmã mais velha apareceu, agarrou meu braço, arrastou-me rapidamente de volta para nossa casa, dizendo-me: nós não falamos com estranhos. Alguns anos mais tarde, minha mãe nos mostrou e alguns amigos algumas fotos de esboços da polícia de 2 homens de aparência familiar no jornal, dizendo-nos que a polícia estava avisando as crianças para tomar cuidado com estes 2. Eu estava na 5ª ou 6ª série e estava no lugar de um amigo, Hans, com alguns outros para uma festa do pijama. Decidimos sair para dar uma volta pelo quarteirão quando escurecesse. Fiquei meio assustado com isso. Eu era um garoto nervoso e não conhecia a área muito bem, mas concordei em ir. Chegamos ao fim da rua dele para um arrasto principal e eu fiquei tipo, não. Devíamos voltar para casa. Meus amigos discordavam e queriam continuar. Eu só disse que estava voltando e dei meia volta. Depois os ouvi sussurrar o meu nome. Eu me virei e eles estavam se escondendo atrás de um carro e me gesticulando freneticamente para eles. No meio da estrada, este carro parou, com os faróis acesos, apenas ocioso ali. Havia algo de realmente sinistro nele. Corri até meus amigos e eles disseram que o carro havia parado e se arrastado quando me viam andando sozinho. Decidimos fazer uma pausa por uma viela que nos levaria de volta ao lugar de onde viemos. Corremos tão rápido, mas na outra ponta da viela, o carro para e nós voltamos e corremos para um outro lado e eventualmente voltamos para a casa de meu amigo. Quando chegamos lá, percebemos que um de nossos amigos, Andy, está desaparecido. Contamos ao pai de Hans sobre isso e voltamos pelo beco que tínhamos tentado descer e encontramos Andy sentado com uma senhora em seu alpendre. Acontece que ele se jogou nas sebes deles para se esconder dos caras no carro enquanto fugíamos. O carro tinha parado e os caras tinham saído e procurado. Eles andaram até o jardim desta senhora e os holofotes dela se acenderam. Eles voltaram no carro e foram embora, enquanto Andy foi buscar a ajuda da senhora. Estávamos todos abalados, mas ilesos. Estávamos tão perto de ser feridos ou raptados ou o que quer que fosse. Certa vez eu estava visitando parentes em minha casa de tias, que vivem na cidade do México. De qualquer forma, no final da casa de 4 andares, eu estava me escondendo no que é o quarto de meus primos. Quando éramos crianças na época estávamos brincando de esconde-esconde. Então eu me escondi debaixo da cama de meus primos no quarto dela. No entanto, por alguma razão, enquanto passavam alguns segundos, ouvi o que parecia que alguém estava pulando em cima da cama. Fez um barulho de ranger. Eu tinha uma visão clara embaixo da cama. Então ninguém podia estar na cama, pois só há 2 lados para entrar na cama, pois foi colocada na frente de uma cômoda e no canto do quarto ao lado de uma parede. TF de fora dali rapidamente. Em geral, sua casa é realmente assustadora. Há mais experiências dentro daquela casa,
Mas essa me intriga, pois gosto de dizer que brinquei de esconde-esconde com um fantasma. Meu pai me contou uma vez uma história que foi algo assim. Meu pai e seus primos costumavam adorar explorar lugares assombrados, quer fosse um mito popular na cidade deles ou se alguma pessoa louca afirmasse ter visto um fantasma na rua. Eles iriam investigá-lo. Um dia, meu pai e seus primos estavam fora e se perguntavam novamente. Então alguém lhes contou sobre uma Maria Virgem dourada que estava nesta caverna. Era difícil de carregar porque era ouro puro e cada vez que era empurrada, a Maria Dourada sempre se movia de volta ao seu lugar original. Então, eles foram buscar a estátua de ouro. Eles encontraram a caverna. Eles viram estas correntes ali e caminharam passando por elas. Empurraram a Maria Virgem, mas não importava até onde fosse, ela sempre se movia de volta. Eles saíram e esta velha pessoa estava ali parada. Disseram que a única maneira de levá-la era acorrentar uma pessoa que um demônio as levaria uma vez que elas saíssem. Eles não foram estúpidos e partiram. Obviamente ninguém queria ser acorrentado, mas todos eles simplesmente se afastaram.